sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Eu sempre ouvi falar sobre acepção de pessoas e sempre entendi como um favoritismo. Mas quanto mais eu observo, mais eu percebo que isso é algo muito mais profundo. Parece que dentro da igreja existe um padrão de tratamento que muda conforme a posição da pessoa. E eu fico pensando, será que a Bíblia fala disso de um jeito mais completo? Será que existe uma dimensão da acepção que a gente não percebe? Fala sim. E quando a gente olha para a Bíblia toda, hebraico, grego e até o latim, uma coisa fica muito clara. A acepção não é apenas um erro relacional. É um pecado bilateral. Um pecado de duas vias. A via de quem faz e a via de quem aceita. E tudo começa no Antigo Testamento. No hebraico, a expressão usada é nasapanim. Literalmente, levantar o rosto de alguém. É favorecer, aliviar, privilegiar alguém por causa da aparência, status, poder, título, posição ou riqueza. E Deus deixa claro que Ele não faz isso. Em Deuteronômio capítulo 10, verso 17 está escrito: O Senhor não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. E em 2 Crônicas capítulo 19, verso 7 está escrito: Não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem acepção de pessoas. E Jó capítulo 34, verso 19 diz: Ele não faz acepção dos príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre. Ou seja, no padrão de Deus, ninguém tem pedestal. E no Novo Testamento, a ideia continua igual? Continua e fica ainda mais explícita. A palavra no grego é prosopulêmpsia, que significa receber o rosto, julgar alguém por aparência, prestígio ou posição. Paulo reforça isso em Romanos capítulo 2, verso 11. Para com Deus não há acepção de pessoas. E em Efésios capítulo 6, verso 9, ele repete: Para com ele não há acepção de pessoas. E Tiago é absolutamente direto. Capítulo 2, verso 9. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Então sim, acepção, biblicamente, é pecado. Mas ainda tem uma parte que muita gente nunca ouviu falar. A parte de aceitar, não é? Porque quase ninguém fala disso. Sempre focam no lado de quem faz acepção. Mas e quem aceita? Como isso aparece na Bíblia? Aparece no latim, que deu origem à nossa palavra acepção. A palavra latina é acceptio, que significa aceitar, receber, acolher. Ou seja, acepção também é aceitar o tratamento privilegiado. Isso é tão sério que a Bíblia mostra várias situações assim. Em Provérbios capítulo 17, verso 23 está escrito: O ímpio aceita o suborno para perverter a justiça. Não é só quem dá, é quem aceita. Em Atos 12, o povo diz a Herodes: Voz de Deus e não de homem. E Herodes aceitou a glória indevida, e por isso foi julgado. E em Tiago, capítulo 2, o rico aceita o lugar de honra e o pobre aceita o lugar inferior. Ou seja, a acepção é um sistema. Precisa de duas vias. Um que faz e um que aceita. Mas como eu descubro se eu estou envolvida nisso? Porque às vezes a acepção parece tão natural dentro da cultura da igreja, tão normalizada, que talvez eu esteja participando sem perceber. Existe alguma forma prática de identificar isso? Existe sim. Um teste simples, direto e absolutamente revelador. Por exemplo, se você prepara uma mesa especial para pastores e líderes,
em uma festividade. Você está fazendo acepção de pessoas. E os que se sentam à mesa estão aceitando o privilégio. Pior ainda, quando fazem isso na frente dos outros irmãos. E na vida cotidiana, quando você convida alguém para comer na sua casa, qual critério você usa? Posição social? Influência? Título e cargo? Status? Ou você pensa em quem está esquecido? Quem está sozinho? Quem está precisando? Quem Deus colocou no seu caminho? Agora, vamos trazer isso para o ambiente denominacional. Porque é aqui que a acepção fica mais clara. Quando tem almoço, churrasco, recepção para visitantes importantes, jantar de confraternização, quem são os convidados? Pastores? Pregadores? Cantores? Líderes? Gente com título? Gente que tem nome? Gente que tem dinheiro? E os simples? E os pobres? E os anônimos? E os que não têm nada a oferecer em troca? Se a sua lista muda conforme a posição da pessoa, isso é acepção. E isso acontece o tempo todo. Mas tem algo que sempre me incomodou ainda mais do que isso. As festas de aniversário de pastor. Sempre tem culto especial, homenagem, presentes, festa. Mas quando é o aniversário de um irmão simples, ninguém faz nada. Isso também é acepção? Sim. Mas aqui cabe uma elucidação. A Bíblia registra apenas 2 festas de aniversário: Faraó e Herodes. O primeiro registro, o de Faraó, confere com os registros históricos das primeiras comemorações de aniversário, que teve origem no Egito, onde Faraó era considerado um deus. Os cristãos entendem que o Egito representa o mundo. No entanto, copiam suas práticas pagãs no que diz respeito à comemoração de aniversário. Interessante que nos 2 registros houve morte. Na de Herodes, morreu João Batista. Aqui se estabelece um princípio. Festas de aniversário, da maneira como fazem as denominações, contêm morte espiritual. Ou seja, não deveriam celebrar o aniversário de ninguém, pois no Novo Testamento não há um único caso da igreja com essa prática. O modelo bíblico de igreja vale tanto pelo que faziam e pelo que não faziam, pois afinal, realizam um culto, onde a pessoa central é o pastor aniversariante, quando unicamente Cristo deveria ser o centro. Só Ele é digno de ser cultuado, louvado e celebrado. É uma das formas mais gritantes de desonrar o Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 2, versos 2 e 3 descreve a acepção de pessoas perfeitamente. Quando você diz ao rico, senta aqui no melhor lugar, e ao pobre, fica aí abaixo do estrado, isso é acepção. E Jesus condena essa lógica em Lucas capítulo 14, versos 12 ao 14, que: quando deres um jantar, não chames teus amigos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, mas os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Agora presta atenção. O ensino de Jesus é contra tratamento especial baseado em posição. Mas a prática denominacional moderna faz o contrário. Aniversário do pastor vira evento. E aqui vem a parte mais séria. Segundo o latim, acceptio, acepção também é aceitar esse tratamento. Se o pastor aceita essa posição de distinção, esse lugar diferenciado, essa honra especial, ele está participando da segunda via da acepção. E Jesus disse em Mateus capítulo 23, verso 8, vós todos sois irmãos, todos, sem castas, sem classes espirituais, sem aniversários especiais. Se há tratamento especial baseado em posição, isso não é evangelho, é acepção. Então a acepção é um sistema completo. Ela depende de alguém que se exalta e de alguém que sustenta essa exaltação. E muitas vezes, sem perceber, nós fazemos parte dos dois.
Exatamente. A acepção precisa de duas vias: quem faz e quem aceita. E ambos precisam se arrepender. Porque Deus não faz acepção. Cristo não faz acepção. O Espírito Santo não faz acepção. Mas as igrejas fazem. Os líderes fazem. E muitos membros aceitam. Sim, e adotaram essa e outras práticas, desviando-se do modelo de igreja descrita no Novo Testamento. Leem, mas não obedecem à Bíblia. Até mesmo argumentam: a quem honra, honra. Esse é um argumento que não vai se sustentar diante do Senhor no dia do tribunal de Cristo. Porque, no fim, isso está na Bíblia. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?